Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Muita saúde, muita paz, muita alegria, muita força. Então, mais uma vez, estamos aqui para o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo e gratidão por permitir que a gente compartilhe contigo esse momento tão especial. Não importa onde quer que você esteja agora, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, também não importa o horário que você está vendo esse material, esse vídeo que nós estamos produzindo. O mais importante de tudo isso é a gente estar em sintonia com a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos ampara, que vem nos auxiliando tanto, mediante tantas dificuldades que a gente passa na nossa vida, que você também passa, todos nós. E o Evangelho, ele é um Evangelho que transforma a nossa vida em algo melhor. Ele nos dá condição e suportabilidade para que a gente consiga enfrentar os nossos desafios, do nosso processo de provas, do nosso processo de expiação. E quando a gente está diante do Evangelho e a gente começa a transportar o Evangelho para a nossa vida, a gente ganha uma certa força de entender, às vezes, algumas coisas que passamos, algumas coisas que sentimos, alguns obstáculos que vêm no nosso caminho. Porque o Evangelho ele descortina para cada um de nós o propósito da nossa existência, o propósito da nossa vida, que é o quê? Ser um espírito melhor cada vez mais, ascensionar, crescer, evoluir, entender as pessoas, entender por que que eu existo, né? Qual que é o objetivo da minha criação? Qual que é o objetivo da minha existência? Por que que eu estou aqui? E quando nós nos aprofundamos no Evangelho, e tentamos transportar ele para a nossa vida, isso fica mais claro, fica mais fácil da gente entender, da gente suportar tudo, né? E quando a gente vem aqui falar do Evangelho, nós íamos, na verdade, compartilhar não só o nosso estudo, porque todos nós estamos aprendendo dia após dia. Nós não somos detentores de todos os conhecimentos do Evangelho, estamos longe de ser. Porque a gente estuda, pratica, às vezes a gente tenta praticar, mas às vezes acontece alguma coisa que não nos permite praticar em toda a essência, mas estamos tentando, sempre tentando. E como diz o Chico, né, ele falava que ele era como uma lesma, né? Ele está caminhando, ele é como uma lesma, eu estou caminhando. E eu sou uma lesma que caminho, porém, sempre para frente. E eu acho que é isso, a gente tem que pensar nisso, que com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos desafios, com todos os problemas que enfrentamos, o importante é a gente manter firme na nossa fé, combater o bom combate, como diz Paulo, Timóteo, combater o bom combate e guardar a nossa fé, guardar a nossa esperança, guardar que o dia de amanhã pode ser melhor. Se eu trabalhar a minha consciência, se eu trabalhar o meu pensamento, se eu me apegar à espiritualidade, se eu fizer a minha parte, tem uma diferença que vai acontecer na minha vida. O Evangelho de hoje está no capítulo 16, no item 5, o mal rico. É um texto que faz uma reflexão dentro do mundo espiritual, lembrando que é uma parábola, então tem ali uma alegoria, e essa alegoria contada, né, dentro do Evangelho, ela traz para cada um de nós uma grande reflexão. Então, quando nós temos esse texto, ele traz ali uma reflexão sobre um plano espiritual e sobre dois grandes personagens, o pobre e o rico, aquele que vive a riqueza e aquele que vive a pobreza, e o que acontece com cada um dentro desse processo. É um texto que traz uma reflexão também da questão do materialismo, mas da questão também que cada um de nós somos depositários dentro daquilo que recebemos. E não mostra também a pobreza, de uma certa forma, como algo de condenação, mas que é algo que também é uma ferramenta para você também se depurar e conduzir o seu espírito por uma elevação também. Então temos ali várias coisas, tá? Eu vou aproveitar, vou compartilhar nesse momento o texto com cada um de nós, para que a gente consiga fazer uma boa reflexão, tá?
Então, nós temos o texto aí, está no capítulo 16, é o item 5, tá? Que temos como título a parábola, né, do mal rico, tá? É um texto maravilhoso. Ele tem ele é rico nos seus detalhes. Ele tem uns detalhes assim maravilhosos que traz para cada um de nós até ter um cenário. Algumas reflexões que vale a pena a gente fazer em relação à parábola do mal rico. A gente tem que pensar que a parábola do mal rico é uma passagem, né, que fala de judeus, né? É uma passagem judaica, ao mesmo tempo ela tem uma linguagem vinda do grego, mas ela conta essa realidade. Então, ambos, tanto o rico quanto o pobre, eles estão vivendo o quê? A lei mosaica, eles estão sob a lei mosaica. Então, quando nós temos esse texto ele reflete para cada um de nós esse período, tá? E é importante a gente refletir isso porque tem a simbologia dentro do texto, tá? Então, vamos lá. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava e os cães lhes vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. E tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, e dá-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venha também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência, respondeu-lhe. Abraão, respondeu-lhes Abraão, se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite? Lucas traz esse contexto, esse texto, no capítulo 16, versículo 19 a 31. Algumas observações do texto antes da gente cair nos comentários em torno da nossa luz, da luz do nosso evangelho, da luz do Espiritismo. O texto, a parábola, ela coloca 2 grandes personagens, que é o homem rico e o homem pobre. Ela mostra a vivência e a experienciação dentro de 2 universos, de 2 espíritos que tiveram a possibilidade, um de experimentar a pobreza e as dificuldades, a úlcera, as doenças, e outro que viveu de uma certa forma um pouco melhor. Mas o mais importante de tudo isso, que a gente vem aqui na parte do texto, ora aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Primeira coisa que o texto traz dentro desse processo é a possibilidade que todos têm de galgar a paz no plano espiritual, tá? No plano espiritual.
A questão do inferno, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Mas é mais importante que a gente entenda, já falando um pouco do texto, da possibilidade que todos têm de viver essa paz, tá? Independente da sua história. Porque o rico também teve essa possibilidade. O rico também teve essa possibilidade, tá? Então, assim, primeiro ponto, as minhas dores, as minhas dificuldades, o meu sofrimento, ela é um processo que pode e que deve ser encarado como um processo de depuração. E isso depende do quê? Do meu grau de entendimento sobre aquilo que eu estou vivendo e como eu estou transformando esse limão numa grande limonada. Como que eu estou fazendo aquele azedume se tornar um doce na minha vida. Mas não que ele vai ser saboroso durante todo o tempo, mas ele pode fazer com que eu consiga, dentro dos conhecimentos que eu vou adquirindo, principalmente em relação à doutrina e minhas experiências de vida, que eu entenda que esse sofrimento ele é parte de um processo temporário e que se eu vivenciar isso dentro de uma visão mais profunda, eu consigo, dentro do meu plano espiritual, ganhar os meus bônus. Isso é um ponto, tá? De uma certa forma. Quando ele coloca, por exemplo, essa região do sofrimento, tá? Ele coloca essa região do sofrimento, a gente vai lá para a questão 1012, que daqui a pouco eu vou falar, que a gente percebe que não é bem assim, tá? Que essa questão do sofrimento também não é bem assim. Mas antes, navegando um pouco mais sobre o texto, ele diz o seguinte: quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Quando ele fala que Lázaro estava no seio de Abraão, ele está descrevendo o que na tradução do grego? O banquete. Ou seja, que Lázaro estava naquela mesa farta, compartilhando no seio. O seio é algo muito íntimo, é a família, é você sentado à mesa com a família. Então você estava o quê? Compartilhando, né, a paz, a tranquilidade. Então nós tínhamos essas duas situações. Então, quem que são as pessoas que estão no seio da família? São as pessoas íntimas, vivendo a intimidade, no banquete. Daí ele fala: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para que me refrescasse a língua, pois eu sofro horrível tormento nessas chamas. Daí, meu filho, lembra de que te recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Nós temos que tomar muito cuidado que essa reflexão não é em torno do, do fato de você ter condição, do fato de do mal rico ter condição ou ter o dinheiro, mas o que ele fez com aquilo que ele foi depositário. Porque o rico tem a mesma oportunidade do que o pobre, do depuramento, do melhoramento, do refazimento, todos temos. Alguns têm as mesmas condições, outros têm condições diferenciadas e outros muito mais ainda em termos de finanças. Mas isso é dado para quê? Para que você consiga galgar aquilo que você precisa de conhecimento e de experiência dentro de um plano reencarnatório que é necessário para o seu espírito. Isso é uma reflexão muito importante em torno disso. Daí ele fala: ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Nisso, o que nós lembramos, né, que é o seguinte: e essa passagem de um lugar para o outro significa o quê? Que todos nós estamos mergulhados, inclusive dentro do plano espiritual, dentro de um espaço de tempo que você vai estar condicionado àquilo que você experienciou em vidas anteriores ou na sua vida anterior. Isso significa que quando nós estamos no plano espiritual, cada um fica dentro daquilo que ele projetou, né, dentro das suas provas e expiações e que ele teve entendimento. Então, uma pessoa rica, ela tem a possibilidade de fazer da sua vida um sucesso. Como aquela pessoa pobre também tem a possibilidade de fazer do seu planejamento
reencarnatório um sucesso. Todos nós temos. Mas o que determina isso? Como eu recebo a prova, como eu faço essa prova e como eu experiencio as minhas próprias expiações. Nisso, quando você vai para o plano espiritual, cada um vai vivenciar aquilo que ele colheu, ou melhor, aquilo que ele plantou. Ou ele vai colher aquilo que ele plantou. Então, dentro dessas experiências. Isso é muito importante porque, assim, disse o rico, então, te suplico, pai Abraão, que mandes à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, e lhe dá testemunho dessas coisas, porque ele ficou preocupado com quem estava lá. Por quê? Porque quando a gente está descortinado, nós temos uma noção, não só da nossa vida, mas da vida também daqueles que estão ao nosso meio, dos passos que eles estão seguindo. Por isso que existe um grupo de espíritos familiares que, de uma certa forma, eles nos orientam, eles estão intercedendo, porque eles têm um pouco mais da visão além do alcance, porque nós estamos aqui com um grande véu, com uma grande cortina. E ele, nesse plano, ele começa também a pensar nos seus familiares, né? E daí o mais interessante de tudo isso, eles têm Moisés e os profetas que escutam. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência, respondeu-lhe, né? Abraão, se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite, ou seja, da questão da experienciação. Outro ponto interessante desse texto, dentro dessa reflexão, que a gente começa agora, deixa eu parar só a gente começa a pensar dentro desse texto em algumas coisas, por exemplo, quando eu olho para essa parábola, ela trata-se do quê? Das provas da riqueza e da pobreza, né? Do apego e desapego e da utilização dos bens materiais, das consequências do egoísmo e do orgulho, do benefício, por exemplo, você olha para o texto, do benefício da resignação, da caridade e da humildade. Então, essa carga, eu determino ela, o peso dela, principalmente diante do meu desencarne, de acordo com aquilo que eu tive de entendimento. Então, a parábola ela trata o quê? Ela vai fazer uma reflexão em torno das provas que nós temos na nossa vida diante da riqueza, diante da pobreza, que envolve o nosso apego, o nosso desapego. E é o que acontece? Quando nós lutamos contra o egoísmo e o orgulho, nós ganhamos os benefícios da resignação, da caridade, da humildade, do mundo espiritual e da vida futura. Como consequência, o que acontece, né? Você está o quê? Você está melhorando não só a sua existência na Terra, mas também a projeção para o seu futuro espiritual, tá? Então, qual que é o grande ensino? Fora da caridade não há salvação. Então, todos nós, quando nos envolvemos nessa questão da solidariedade, nós estamos tendo aí uma grande conquista, tá? O rico e o pobre, né? O rico e o pobre Lázaro, né? Eles personificam diferentes situações, né? Existentes na humanidade, né? Uns com bens materiais e outros na escassez de bens. Um, né? Que tem a oponência da vida, ele tem muitas coisas, e outro que vive de repente na miséria, né? E a indigência é a prova dura e a riqueza é a prova perigosa, entendeu? Porque você viver na dificuldade é uma prova dura, muito dura. Você não tem dinheiro para você comprar as coisas que você precisa para a sua subsistência. Eu não estou falando de luxo, estou falando de dinheiro. Às vezes você não tem dinheiro para pagar a água, pagar a luz, pagar seus boletos. Você não tem dinheiro, às vezes, para pagar uma comida legal que você quer ter, sabe? Você vive, às vezes, na diferença da vida, né? Com a dificuldade. É uma prova dura. E a riqueza é uma prova perigosa, porque você pode não só prejudicar o seu projeto encarnatório, mas como de várias pessoas que dependem de você e que estão na sua situação também.
né? Então, nós temos esse cenário. E quando a gente vê que essa utilidade, benefício providencial da riqueza é o controle da pobreza, e o controle da pobreza, né? Então, nós temos o obstáculo de tudo isso. Depois, uma outra reflexão, por exemplo, a utilidade, benefício providencial da riqueza é o controle da pobreza, não um obstáculo à melhoria de quem possui. É um instrumento de progresso espiritual como tantos outros disponibilizados por Deus. Então, quando eu trago essa reflexão, a gente pensa no quê? A gente pensa que, independente da sua situação e do seu poder aquisitivo, horas você é Lázaro, né, o pobre, e ora você é o rico, né? Então, depende da situação. O homem tem por missão o quê? Trabalhar pela melhoria material do planeta. Pronto. Isso é uma missão. Nós somos co-criadores. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Mas, além disso, você também é co-criador da sua própria vida. Uma das coisas que eu anotei aqui, por exemplo, ambos tiveram a convivência, né, com o mundo. Ambos tiveram. O rico conviveu com todas as dificuldades do mundo também que estavam na sua frente, que muitas vezes ele tem a possibilidade de melhorar esse estado de outras pessoas. E o pobre vivenciou esse estado, tá? Então, isso é uma reflexão importante. Agora, quando a gente olha para o texto, a gente vê a questão de, muitas vezes, aquela coisa. É o purgatório? É o inferno? Do que se trata isso? Daí a gente tem que ir lá para a questão 1012, que Kardec ele faz a seguinte pergunta. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Daí o que os espíritos respondem? Já respondemos a esta pergunta, tá? Apenas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. Isso foi o resultado que essa parábola traz para cada um. Lázaro colheu aquilo que ele plantou. E o rico, o mal rico, também, a gente fala mal porque ele não soube aproveitar os bens que lhe foi depositado. Então, houve essa questão da causa e efeito, da colheita. Daí a gente tem outra coisa importante também, que fala assim, que ele continua dizendo aqui, cada um tira de si mesmo, os espíritos respondendo para Kardec, cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou da sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Não tem um lugar determinado, tá? Isso é de acordo com o estado de cada um. E você vai criando, inclusive, esse próprio ambiente que que a sua mente projeta também. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam, falando de espaço físico. Então, já responderam a pergunta, tá? Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade e da sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma outra coisa ou uma outra pessoa, tá? O mais interessante dessa linha de raciocínio, que quando nós vamos para a questão 1012A, daí ele dá um reforço nessa linha de raciocínio. Por que a gente está trazendo essas informações? Para a gente descortinar aquela questão do ambiente físico, desse cenário, dessa alegoria que é a parábola que nós estamos estudando hoje. Por exemplo, de acordo então, com o que vindes te dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? São simples alegoria por toda parte a espíritos ditosos e inditosos. Então, não tem um espaço físico. Existem regiões que nós vamos ter os espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, afinidade, né? Mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Porque daí você vai ter
a sua liberdade mais acentuada dentro do processo de consciência, dentro do seu processo de purificação. Kardec faz um comentário logo na sequência dizendo o seguinte: a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar, circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Olha que interessante. Então, assim, o que nós temos que pegar de informação dessa parábola? Nós temos que pegar o que? O entendimento de que o inferno é nada mais, nada menos o meu estado de espírito pós-desencarne, por conta daquilo que eu vivi. E não penso o inferno dentro dessa alegoria, tá? É apenas uma região. Então, tanto que Kardec fala, a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar isso, a circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. A gente não tem essa compreensão exata. E daí a questão do purgatório também, né? Que daí, mas será que a gente está falando de purgatório? Não, tá? O que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais, os Espíritos respondem. O tempo da expiação, quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas, tá? Então, é interessante a gente pensar nisso por conta da reflexão do próprio texto, para a gente conseguir entender o que esse texto traz para a gente, o que essa parábola traz. Na verdade, quando a gente vê ali o inferno, é o estado em que, né, o rico se condicionou, né? Daí a gente lembra, né, quando a gente vê, a gente assiste o Nosso Lar, nós percebemos que André Luiz ele fica dentro de um espaço que, em função da sua vida, foi condicionado, mas depois ele se liberta disso. E ele acessa essa centelha de luz e depois a Legião de Maria vai lá e recorda o André Luiz, né? A gente percebe, então, que isso está muito mais condicionado às suas experiências, ao seu estado de pensamento e aquilo que você pode produzir quando você contacta, né, a espiritualidade. Quando você entra em contato com a espiritualidade, você pode alterar também o seu estado e principalmente entender parte do seu processo de vida, do que você está vivendo, tá? Uma outra coisa que a parábola ela analisa, ela traz algumas questões fundamentais relacionado à riqueza, à utilidade, por exemplo, e emprego das nossas provas, tá? Nós tivemos várias questões que dá para refletir. Questões de desigualdade socioeconômica, e muitas vezes a gente vê isso e a gente fica apegado aos bens materiais. A gente acaba e a gente, às vezes, proclama a importância da prática da caridade e revela, né, até as consequências do egoísmo, do orgulho e da humildade. Mas muitas vezes a gente foge também de perceber que eu tenho oportunidade à minha volta de coisas que eu, às vezes, acabo deixando passar, de exercer, né, o papel do bom rico e não do mau rico. E quando eu falo rico, eu não estou falando assim uma pessoa milionária, estou falando rico, porque todos nós temos uma certa riqueza. Todo mundo tem uma riqueza. Para uns, mas eu só tenho uma casa e um carro, mas para muita gente você é rico. Ah, eu só tenho uma casa. Para muita gente você é rico, porque tem gente que não tem casa. Ah, mas eu só tenho uma casinha pequena. Tem gente que gostaria. Então, todos nós sempre vamos estar numa posição melhor do que alguém. E isso significa que sempre a gente tem alguém para poder ajudar e poder contribuir e poder fazer o nosso papel também de bons depositários. O emprego correto da riqueza, ele impulsiona cada um de nós ao progresso, através dos trabalhos desenvolvidos pelos homens, trabalhos desenvolvidos pela sociedade. Você pode, muitas vezes, estar engajado em algum processo e ajudar, né? Ajudar o outro em relação a isso. O homem tem por missão, então, trabalhar pela melhoria material do planeta, das pessoas que estão à sua volta, mas isso é o que? É um dos processos da sua cocriação.
Então, ele trabalha o seu espírito também quando ele está ajudando não só um planeta, mas ao mesmo tempo as pessoas que vivem ao seu redor, né? A população do dia a dia, seus amigos de trabalho. Às vezes tem alguém que está precisando de um apoio e você pode ajudar. Vamos lá. Falando mais um pouco em relação ao texto de hoje, primeiro a gente percebe que Jesus falava por parábolas, né? Então essa lição, ela representa o que se passa no mundo espiritual, na vida além do túmulo, como consequência justa, né, da nossa existência na Terra, como consequência de equilíbrio e ao mesmo tempo de prestação de contas da nossa existência na Terra. Isso é um ponto que é muito importante a gente pensar em relação a essa parábola. Ela também discorre sobre a lei da caridade, que é imprescindível a todos nós. Ou seja, o ato de eu poder ajudar o meu irmão dentro das condições que eu vivo, né? E isso é muito importante. E o rico e o pobre Lázaro, eles personificam a humanidade, porque nós temos dentro dessa humanidade, então, quando nós temos essa parábola, nós temos, então, o ensinamento do nosso mestre, do nosso governador, ele traz mostrando para cada um de nós que nós temos esses dois estados dentro da nossa convivência. Sempre rebelde, né? Ah, às vezes a gente percebe que a questão, por exemplo, de uma dor ou de um processo, tem alguns que encaram isso com rebeldia, né? Ao, à luz, à possibilidade. Por exemplo, o rico ele gozou do mundo e sofreu no espaço, ou seja, no mundo espiritual. Lázaro sofreu no mundo e gozou no espaço, no plano espiritual. Então, o rico, ele simboliza os que tratam a vida, né, do corpo e esquecem da vida da alma, né? Que somente buscam a felicidade nos bens materiais, tá? Ou simplesmente na matéria mesmo. Então, você acha que a sua vida, ela se resume somente nas questões materiais e esquece da higienização, de higienizar a sua alma, de fazer a limpeza, essa higienização da alma, né? Então, o que acontece? São os egoístas, os orgulhosos, as paixões, os vaidosos, os soberbos, aqueles que não utilizam corretamente as riquezas, os bens dados por Deus, tá? Para quê? Para impulsionar o progresso moral e espiritual pelo trabalho edificante na prática do bem. Porque é ferramenta, você está tendo possibilidade. O rico, ele passou toda a sua vida a fartar-se, a despesar os pobres e a Deus. Dar as costas à religião, a gozar dos bens materiais e a folgar. Mas quando morreu, não pôde continuar a viver como vivia. Porque no mundo espiritual, os tesouros, eles são outros. Os valores são outros. E eu estava ontem dando uma palestra e eu estava falando sobre isso, que no mundo espiritual, o que levamos para o mundo espiritual, são as experiências, são os entendimentos, é a consciência, né? É isso que levamos. Aqueles que conquistam a glória celestes. Então, quem são esses? São aqueles que entenderam, aqueles que vivem, né, ou melhor dizendo, as glórias celestes, são aqueles que conseguiram ter entendimento e expansão da consciência aqui. Ele não fez o papel do mal rico, tá? Lembrando que quando nós falamos do mal rico, nós não estamos falando dos ricos em si, mas de todos aqueles que têm possibilidade, através da questão material, de ajudar o próximo e se ajudar. E se ajudar. Então, Lázaro, ele simboliza os submetidos às dolorosas provas, aqueles que vivem as dificuldades, os excluídos que sofrem, resignados e desprezam, são desprezados dentro de todo o universo dos bens materiais, porque buscam coisas de Deus. E tem gente que a gente despreza também na nossa vida, porque ele está muito mais querendo buscar as coisas de Deus do que as coisas da matéria. Mas será que ele está errado? Ele tem que sim cuidar da sua subsistência,
ter condições de viver, cuidar do corpo, da matéria, porque isso é nos dado, né, como aluguel para a gente ficar aqui temporariamente e fazer um bom serviço, né? Então, por exemplo, ele cria esses solos férteis para ele, né? Ele está resignado, ele tem esperança, ele não se revolta. Falando do pobre, né? Do Lázaro, nesse sentido, a persona do Lázaro, a personificação do Lázaro no texto. Então, ele é o quê? Ele é aquele que nada mais, nada menos, tem a resignação, tem a esperança e não sofre com a dor. Por que que ele não sofre com a dor? Porque ele vai se libertando dia após dia e vivendo novos episódios. Ele não fica muito preso na dor. Por isso que ele consegue se resignificar. Ele se ressignifica a sua vida, né? E a si próprio. Na perseverança, ele tem a vigília, ele sabe que ele vai ter que combater um bom combate pela justiça divina. Não são os pobres orgulhosos, vaidosos, egoístas. Ele é um outro pobre. O pobre da parábola é o que sofre com resignação, tá? Que despreza os bens da terra no sentido de contaminação, porque ele busca as coisas de Deus, buscar as coisas do alto, lembra? Então, ele acaba trabalhando um outro estado de consciência. Por outro lado, né, ele está resignado, não se revolta, porque ele crê no futuro e espera as dádivas que lhe está reservado. Então, ele crê no futuro. Tá? E o mais interessante de tudo isso é que Lázaro, tá? Ele morreu, foi conduzido pelos anjos no seio de Abraão. Então ele viveu a intimidade, e viver a intimidade de Abraão é algo maravilhoso. É como eu dizer assim, olha, é, ah, o Marcos Cuba, ele morreu, e segundo as informações da espiritualidade, ele está junto com Bezerra de Menezes, Joana de Anjos. Isso é algo muito especial. Então, essa parábola, ela traz esse contexto, o quão especial ela está no seio de Abraão, de um missionário, de um profeta. Então, tem aí um sentido espetacular no contexto de hoje, quando a gente vê o texto aqui, né? Por outro lado também, né, pensando nessa questão, nós sabemos que o quê? Que o pobre da parábola é o que sofre com resignação, que despreza os bens da terra, porque busca as coisas de Deus, e não é, quando eu falo despreza, não que ele vai viver do vento, não, ele sabe que tem que trabalhar, produzir, mas ele não está preocupado, né, com os bens, com o processo de enriquecimento, mas sim de uma forma de ter sucesso na vida. E não tem problema nenhum você ter dinheiro, você ter sucesso, viver a abundância, não tem. Isso é maravilhoso para a vida de todos. E que bom que todos pudessem ver isso. Mas, qual que é o sentido, então? É o que eu faço com esse uso, né? Que vê, né? Ele sabe que ele pertence ao mundo e que ele tem que produzir. Quando a gente pensa em Abraão, né? Aí a gente pensa assim: nossa, Abraão representa o quê? Representa o bem-estar que eu vou ter quando eu cumprir a minha missão dentro de todas as minhas provas, expiações, mas dentro da materialidade, né? Da materialidade. E daí o que é que a gente percebe também? Duas personalidades distintas, né? Uma que gozou, tá? Outra que sofreu, uma a quem nada faltava, outra a quem tudo faltava, tá? E daí o que acontece? Vão trocar as suas condições e mudar de cenário. O mendigo vai para a abundância e o rico vai para mendigar. Eu quero uma gotinha de água na minha boca. Mas isso é o quê? É porque durante esse período que estiveram aqui, eles não conseguiram, um conseguiu ressignificar, conseguiu entender o que estava passando, e o outro não soube aproveitar. Ela trata literalmente dessa questão material, tá? Então, é importante. Então, essa parábola, ela analisa algumas questões fundamentais relativas à riqueza,
a utilidade do emprego das provas, das desigualdades e muito mais. Então a gente percebe isso, né? Que ela trata tudo isso. Daí, tem uma questão de Allan Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, que ele diz o seguinte, olha, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos teus laços materiais, variarão ao infinito e ao meio em que ele se encontre o aspecto das coisas, as sensações que experimentam, as percepções que têm. Inclusive, você percebe que o estado do mal rico também é por conta disso. Por conta do quê? Conforme se ache esse ou mais ou menos depurado, por conta do estado da depuração. Daí Kardec continua dizendo, né? Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas e os bem-aventurados eles gozam resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos, tá, e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem o objeto de suas afeições, pena sobre o quante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, flui às delícias de uma felicidade indivisível, tá? Indizível, melhor dizendo. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas e localizadas. Então, o que é que a gente percebe, né? Que ele falando. Estão próximos os tempos, repito, Kardec dizendo, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade e que os homens obedecerão à lei do Cristo. Lei que será freio à esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Que lindo, né? Então, assim, é um espaço de tempo que nós estamos vivendo e que temos oportunidades, todos nós temos oportunidades, de estar melhorando a nossa vida. Então, quando a gente pensa na parábola do mal rico, pensa no seguinte: às vezes acontece de você. Vou dar um exemplo de uma história que eu escutei, que mudou um ambiente de trabalho. Tinha uma pessoa no ambiente de trabalho que não tinha condições de levar uma marmita todo dia. Estou falando de uma marmita, tá? E tinha uma pessoa que tinha condições de levar a marmita todo dia no trabalho. E às vezes essa pessoa tinha condições de levar até um pouquinho a mais. Mas você sempre havia aquela pessoa se disfarçava, o máximo que ela tinha, uma maçãzinha ali, uma fruta, mas ela não tinha condições de levar sempre comida. Daí essa pessoa um dia percebeu que ela poderia fazer uma marmita extra de vez em quando, levar um arrozinho a mais, um feijão a mais. E ela começou de vez em quando a levar. Um dividia a maçã e o outro dividia a marmita. E ambos ficavam bem alimentados. Qual que é a moral da história? E essa é uma história real que eu escutei alguém me contando. Mudou o ambiente de trabalho, mudou principalmente a pessoa que dividia a marmita, porque ela vivia um processo de caridade, de solidariedade, e ela não fez papel de mal rico. Ela foi o quê? Um rico bom, o bom rico. E quando eu falo bom rico, porque ela tem mais condição que a outra. Então ela percebeu que ali ela poderia suavizar a dor, a dificuldade que o outro estava vivendo. Então, às vezes a gente tem situações dessa da marmita no dia a dia, que são situações que você tem a oportunidade de não ser o mal rico. Então perceba, nós não estamos falando de volume de dinheiro. Nós estamos falando de oportunidades, porque às vezes eu tenho um pacote de arroz sobrando e não vai me fazer falta. Então eu vou fazer o papel do bom rico. Mas às vezes eu não quero fazer o papel de bom rico. Eu vou ser egoísta, eu não vou pensar no outro e vou ficar com aquilo para mim. Então, eu acho que é muito mais fácil a gente transportar isso para o nosso dia a dia e para as coisas pequenas que vivemos, porque daí a gente consegue aplicar essa parábola, a moral da parábola, na nossa vida, para que a gente colha frutos bons, principalmente quando a gente estiver no nosso plano espiritual, né? Então a gente percebe isso, ó. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvos de ensinamento.
Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Chegará um tempo em que nosso planeta, de acordo com essa moral, de acordo com tudo isso que nós estamos falando, nós vamos começar a viver de forma diferente. E quem vai estar ao nosso lado, e a gente também depurado, mais espíritos depurados e melhores. E aqueles que não entenderem isso, como diz Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, agora falando do item do capítulo 11, item 14, vai seguir outros caminhos, outros lugares seguirá, né? Então, nós trabalhamos aqui também, nessa última minha fala, eu falei um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, e depois eu pulei lá para o capítulo 11, lá no item 14, que ele fala sobre isso. Porque às vezes a gente questiona, por quê? Porque também as pessoas que são ignorantes em relação ao bem e que vivem naquilo que nós denominamos como mal, mas na verdade são ignorantes dentro do bem, são pessoas que também servem ao mesmo tempo de exemplo para a gente permanecer firme no nosso caminho e ajudá-las, inclusive, né? E ajudá-las. Então, identificamos que o rico e o pobre, eles personificam, como eu falei, a humanidade sempre rebelde aos ditames da luz e da verdade, né? O que a gente busca, né? Então, é muito interessante isso. Quando a gente vai para esse texto, a gente percebe o quanto, né, cada um de nós temos a oportunidade de ser o bom rico. O que a parábola quer dizer? Não seja o mau rico, seja o bom rico. Ou se você está vivendo a pobreza, a dificuldade, quando eu falo pobreza, às vezes é a escassez que a gente vive dentro de algum período da nossa vida. Que a gente tenha, né, o discernimento de ressignificar isso na nossa vida. Que a gente tenha o discernimento de conseguir trabalhar isso de uma forma melhor. Né? Esse é o evangelho de hoje, maravilhoso, né? Maravilhoso. Emmanuel ele fala que muito mais importante que cada um de nós dentro desse contexto é trabalhar também a esperança, né? Porque o rico ele teve a possibilidade de fazer diferente. Então, qual que é o nosso caminho? O nosso caminho é ressignificar a nossa vida e a nossa história a cada dia. Bem, espero que você tenha gostado dos nossos comentários, tá? Eu queria mais uma vez compartilhar a tela, só para reforçar mais uma coisa do texto, tá? Então vamos lá compartilhar novamente a tela, para a gente só reforçar mais uma coisinha do texto, tá bom? Vamos lá, nós estamos aqui com a tela de novo, tá? Então nós trabalhamos hoje esse item 5 do capítulo 16, e eu queria ir aqui, ó, nessa parte novamente. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que mandes a casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, e dá-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Então, isso significa que sempre nós vamos estar preocupados com aqueles que amamos e que estão à nossa volta. Então, eu peço para você, dentro dessa reflexão do texto de hoje, pense nas pessoas que estão à sua volta e que você, de uma certa forma, pode estar ajudando essas pessoas, para que quando elas façam a passagem delas, elas não sofram, elas não tenham nenhum tormento, porque elas ressignificaram, entenderam a importância de todas as suas provas e de tudo que elas viveram durante todo esse tempo. Isso é muito importante. Essa é uma reflexão que nos faz acreditar que temos esperança e que temos possibilidade, dentro do nosso livre-arbítrio, melhorar cada vez mais. Melhorar nossa história, melhorar nossas experiências, melhorar a nossa conduta, tudo aquilo que temos hoje de oportunidade de construir uma história diferente. Bem, estou encerrando o nosso estudo hoje, tá? Um texto maravilhoso, com muitas reflexões. Eu espero que tenha contribuído com você. E não importa a hora que você escutou esse evangelho, espero que a espiritualidade tenha trazido para você também uma reflexão sobre as oportunidades que você tem na sua vida de poder contribuir com todas aquelas pessoas que estão à sua volta. Não só, em alguns momentos, você sendo
o bom rico, mas também você sendo aquele pobre, tá? Que a parábola revela, que é aquele que ressignifica as dores, as dificuldades, que ele consegue ter uma visão além do alcance e que ele vê luz, esperança e que mantém o otimismo. Bom? Bem, um ótimo dia para você, uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo tudo para você. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja e até o próximo estudo do Evangelho. Quem falou com você? Marcos Cuba, de Pindamonhangaba, aqui da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Foi um prazer. Até a próxima, se Deus quiser. Gratidão.